Olá, meu nome é Sérgio Lírio, a gente está aqui em mais um Diálogos Capitais especial, direto do Salão do Livro Político. Lembrando que hoje é o penúltimo dia do salão, ele está acontecendo aqui no Tucarena, na Rua Bartira, em Perdizes, perto da PUC. Estão reunidas aqui 30 editoras com descontos excepcionais de até 50%. Também está tendo muitos debates, o evento vai até amanhã. Eu recomendo bastante quem aí no intervalo dos jogos ou mesmo no meio de jogos chatos do Mundial quiserem passar por aqui, está muito bacana. Eu recebo aqui a professora Esté Solano, ela é da Unifesp, das Relações Internacionais. A Esté tem feito pesquisa aí, tem feito muitas análises aí, não só sobre o comportamento das redes sociais, da fake news, de como as redes se organizam. Ela também analisou bastante alguns fenômenos ali de 2013 e outras questões. E ela vai participar daqui a pouco aqui de uma mesa justamente discutindo o efeito da desinformação na sociedade contemporânea. Então, essa discussão da fake news. Esté, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Obrigada a vocês, que prazer. Sei que você se machucou aí recentemente, a situação não está fácil, mas o que reforça. Esté, então, a primeira pergunta que eu faço aí sobre essa questão é a seguinte. Há essa grande discussão sobre fake news, né? Que particularmente me parece um termo que esconde, na verdade, o que é a mentira, uma coisa que já foi comum. Mas ela virou aparentemente uma arma. Ele virou aparentemente uma arma dos meios de comunicação tradicional contra o fenômeno das redes sociais. Então, os meios de comunicação tradicional atribuem todos os males das mentiras, né, das notícias falsas das redes sociais, como se eles não tivessem nenhuma participação nisso. Eu estou enganado? Não, você não está. Inclusive é interessante isso porque a gente fala de fake news como a terminologia é nova, mas o fenômeno não é novo, né? A gente sabe perfeitamente que tem aí uma vinculação muito clara entre a imprensa hegemônica e a informação que muitas vezes é parcial e claramente distorcida, né? Então, enfim, fake news é um fenômeno histórico, na verdade, né? E você falou bem, eu acho que é uma coisa interessante porque você vê esse fenômeno das fake news sendo mais identificado na rede social. Não tem que esquecer que uma boa parte dos produtores de informação que circulam na rede social são a grande imprensa ainda, né? Então, de fato, nós temos sim sites novos que são muito mais minoritários, não vou falar independentes porque não existe informação independente, são mais minoritários, que produzem informação, conteúdo falso. Mas enfim, você tem uma grande imprensa hegemônica que compactua de uma forma ou outra com tudo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que enquadrar bem no seu lugar onde isso está. Eu acho que uma coisa importante, quando a gente fala de fake news, dá a sensação de que é simplesmente um conteúdo falso e pronto. Eu sempre gosto de pontuar que é muito mais do que isso. Não é simplesmente um conteúdo falso e pronto. É um conteúdo que chega com o propósito de desacreditar aquele que é considerado o inimigo. Então, é a fake news do inimigo, eu te diria, né? Porque se você prestar um pouco atenção ao tipo de fake news que circula agora no Brasil pós-impeachment, fundamentalmente, é aquele tipo de fake news que é antipetista, que busca desacreditar, por exemplo, a esquerda. Então, é uma fake news que vai no coração do descrédito e, enfim, muito essa ideia de desacreditar o outro e fazer com que não seja mais um interlocutor. Isso é muito importante, né? Porque é tratar o outro não como um adversário político, e sim como um inimigo que eu tenho que aniquilar. Então, uma guerra, né? Eu te diria que é um pouco conceito bélico da informação. Agora, a gente estava conversando aqui um pouco antes do início dessa entrevista, eu estava falando sobre a decisão do Facebook, por exemplo, de contratar empresas de checagem para tentar, vamos dizer assim, determinar se uma postagem é verdadeira ou falsa. Primeiro eu quero saber se isso tem algum efeito, utilidade prática a favor das notícias corretas, da verdade, vamos dizer assim, ou se é pouco, se na verdade com isso o Facebook, que é a maior rede, né, se ele não está, na verdade, se eximindo das responsabilidades que ele tem. Eu acho exatamente isso. A checagem é muito importante, eu acho que ninguém está duvidando disso, mas para mim o ponto fundamental é a responsabilização do Facebook, né? Então, se o Facebook, como empresa, como corporação, ele não é diretamente responsabilizado, eu estou pensando aqui em responsabilização administrativa, penal, quem sabe, então, enfim, nada de substancial vai acontecer, né?
estava falando antes contigo, inclusive, que eu me lembro quando o Zuckerberg foi depor no Congresso estadunidense, foi uma piada, né, sabe? Em vez de estar depondo, ele parecia que estava tranquilo em casa, como se o Facebook não tivesse nada a ver com essa disseminação das fake news. Então, eu acho que a primeira coisa é responsabilização da plataforma, porque estamos falando de um fenômeno que ele é muito prejudicial para, enfim, para a saúde democrática, né? A gente vê como fake news tem um impacto muito negativo em campanha eleitoral, nas próprias eleições. Nós vimos isso com o Trump, vimos isso com o Brexit, provavelmente a gente vai ver isso, estamos vendo isso aqui também no Brasil. Então não é um fenômeno pontual, não é um fenômeno trivial, não é um fenômeno pouco complexo, porque de fato envolve muitos atores. Então a gente tem de fato uma cadeia de responsabilidades, ou senão vai ser muito difícil atacar isso, porque aí você tem a contrapartida, não é liberdade de expressão, é liberdade de imprensa. Nós temos que ter dispositivos realmente, primeiro jurídico-legais e depois, enfim, de responsabilização, né? A nível macro e internacional, porque isso é uma luta que não vai ser resolvida num país só. Tem que ter um aparato jurídico internacional. Né? Agora, tem alguns pesquisadores dizendo que com a evolução da internet das coisas, da inteligência artificial, daqui a pouco a forma como essas notícias falsas vão ser construídas vai tornar ainda mais difícil separá-las do que são dos fatos reais. Isso é um dado concreto. E a segunda coisa, esse é um fenômeno que a gente vai ter que lidar com ele sempre ou dá para controlar esse? Eu acho que tem uma parte do fenômeno que a gente vai ter que lidar com isso de forma mais contínua, porque é um pouco essa ideia de que você não tem um monopólio de informação concentrado nos grandes grupos históricos hegemônicos de informação. Agora você tem informação muito mais disseminada, então qualquer um de nós de fato pode ser produtor de informação. Portanto, você já tem que lidar com isso, porque essa ideia de que a informação saiu desse circuito tradicional já veio para ficar. Né? Portanto, você tem uma falta de controle muito maior dessa informação. Então, acho que isso é um novo padrão de produção de informação e um novo padrão de consumo também, porque uma coisa que a gente também vê muito é que a pessoa adere àquela fake news, a gente fala que ela reforça a sua visão do mundo, né? Então, eu procuro dentro das fake news aquela fake news que já vai reforçar a visão política ou social prévia que eu tenho, né? Isso é um pouco o viés cognitivo, né? Então, se nós temos uma sociedade cada vez com menos capacidade de diálogo democrático, uma sociedade aqui no Brasil a gente infelizmente vê muito isso, né? Polarizada, muito incapaz de dialogar com os diferentes. O fenômeno da fake news retroalimenta isso, né? Porque você, como eu falei antes, você entra nessa dinâmica do inimigo, você vai mergulhar naquelas fake news que apoiam a sua visão prévia do mundo que você tem. Então, o petista é um ladrão, por exemplo, você vai se munir dessa informação. Então, acho que as fake news, elas degradam ainda mais a democracia, favorecem o fenômeno do inimigo, da polarização antidemocrático, mas são um pouco também um reflexo e um sintoma do momento que estamos vivendo, né? Então não é nada que surgiu assim, enfim, espontaneamente. É um reflexo, né, da qualidade ou não democrática que nós temos também. Há uma outra rede agora que torna esse combate ainda mais complicado, que é o WhatsApp, né? Porque o Facebook, bem ou mal, ele é uma rede aberta e se sabe o que se circula para lá. É diferente do WhatsApp. Por exemplo, a gente pode esperar, por exemplo, nas eleições brasileiras, uma influência dessas redes sociais de uma forma que a gente não consiga medir certos fenômenos, quer dizer, bem ou mal, o estudo de pesquisa, os analistas, nas eleições anteriores a esses fenômenos das redes sociais, conseguiam algum tipo de previsão, né, dos acontecimentos. E hoje em dia, é possível mudar o direcionamento, o rumo de um debate eleitoral, de uma campanha, ou informações sobre um determinado candidato de uma forma muito mais rápida, né? E isso eu te diria que é quase impossível prever tudo isso. Primeiro porque o WhatsApp, em termos de pesquisa, é muito mais complicado, que a gente não tem acesso aos diferentes grupos. Então, se com o Facebook já era complicado, com o WhatsApp ainda, enfim, é mais complexo você entender o que está acontecendo e monitorar o que está acontecendo. E de fato nós não temos a dimensão ainda do impacto que pode trazer isso, porque a ciência política clássica não tem as ferramentas metodológicas, teóricas para pensar tudo isso, né? E é um campo muito novo. No Brasil vai ser o primeiro ano que a rede social vai ter essa potência tão importante, porque veja bem, assim, o cenário tão indefinido que se apresenta. Nós temos um candidato que é o Bolsonaro,
que não tem um partido muito pequeno, portanto não vai ter praticamente tempo de TV, não vai ter acesso a um fundo eleitoral partidário que seja significativo, mas ele tem a rede social, ele já tem um número de seguidores muito expressivo. Então, é uma rede muito atuante. Efetivamente, muito atuante, é muito capilarizada, se envolve muito com os jovens. Grande então a gente vai ver mentira, né? isso. Então a gente vai ver quanto que de fato é importante a rede social nessa campanha, né? Nós já vimos, por exemplo, no episódio dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, muitos grupos de WhatsApp, informações infiltradas, sendo mentiras, sendo, enfim, mas se capilarizando muito. Só que é tudo muito novo, né? A gente não tem ainda a capacidade de mensurar, né, tudo isso, mas nessa eleição vamos ter, porque acho que o fenômeno Bolsonaro é muito isso, um fenômeno de rede social, e vamos ver se ele de fato se desidrata ou se com a rede social ele continua, né, e ele consegue ser uma potência eleitoral. Não tem muito como monitorar isso ainda. Professora, eu sei que nos últimos meses a senhora tem sido sempre chamada a opinar sobre esse assunto, embora no período não tenha feito estudos específicos, mas estava lá, depois fez os estudos também sobre os Black Blocs, e eu queria saber, passaram 5 anos daquelas manifestações das chamadas Jornadas de Junho de 2013. É possível fazer um balanço? O que foi aquele fenômeno? Né? Tem hoje uma divisão sobre a interpretação, que muita gente atribui a esse movimento o resultado que depois a gente teve um impeachment e que, portanto, aquilo tudo, de certa forma, teria sido orquestrado. Sim. Né? Como é que a senhora avalia? Olha, eu acho que tem duas interpretações que me parecem equivocadas e radicais, extremas, as duas, que é quem romantiza junho pensando que foi um grande período revolucionário brasileiro, um levante, uma primavera brasileira. E tem um outro lado oposto, que é quem diz que junho já era uma manifestação da direita, que aí já estava totalmente colocado, enfim, a possibilidade de um golpe, etc. Né? Eu acho que nenhuma das duas. A mim me parece que junho era muito mais complexo de tudo isso. De fato, você tinha já assim, um germe, e nós monitoramos, por exemplo, que o MBL nasce em 2013, você já tinha de fato também gritos contra a corrupção, você já tinha toda essa retórica verde-amarela nacionalista, mas você também tinha outros grupos da esquerda, tanto uma esquerda tradicional, mais ligada a uma esquerda clássica, que já estava acostumada a ir para as ruas, como grupos mais autonomistas, independentes, como o MBL, o MPL, o Black Bloc, etc. Né? Então, na verdade, junho foi uma polifonia, né? Muitas vozes juntas, um momento de catarse coletiva, né? Que, como toda catarse coletiva, às vezes não leva a muitos lugares porque é muito desorganizado, sem rumo, né? É um pouco simplesmente um momento de desabafo, né? O que ficou, sim, muito claro é que junho, como a esquerda, de fato, não soube ter uma resposta, né, a esses anseios das ruas, né? Nós vimos isso muito bem, o PT não soube, de fato, responder a tudo isso, não conseguiu responder. O que houve depois, de fato, isso sim, foi uma captura pela direita, né? Então, esse descontentamento, essa frustração coletiva, essa potência que estava nas ruas, foi capturada depois pelos grupos do MBL, Vem para a Rua, revoltados, né? Conseguiram capturar tudo isso e isso desembocou 2 anos depois nas manifestações pro impeachment, né? Então eu te diria que houve uma evolução, né, do processo político e social que desencadeia depois tudo isso, mas fundamentalmente porque a esquerda não sabe responder ao que está aí colocado, porque de fato a resposta é muito complicada, a resposta é uma mudança estrutural do sistema, isso que o brasileiro pedia em junho. A senhora acha que a direita continua soberana nesse espaço? Quer dizer, como você pontuou bem, ela capturou esse movimento e em um determinado momento ela parecia hegemônica, tomando toda essa discussão. Houve alguma mudança nos últimos tempos? Eu acho que a mudança que houve, talvez mais significativa nessa ideia da hegemonia político-cultural da direita, provavelmente seja a candidatura de Lula, a prisão do Lula e toda a máquina petista que agora está se movimentando, porque durante 2, 3 anos a gente não viu nenhum tipo de reação, nenhuma resposta da esquerda, porque estava todo mundo um pouco surpreso, né, muito paralisado, né. O que a gente está vendo agora é que, primeiro, o Lula está como primeiro candidato com 30%, então aí você já tem uma quebra dessa hegemonia da direita, né. E depois acho que tem toda essa retórica do golpe, da perseguição da Lava Jato, do judiciário, da imprensa, está pegando também um pouco, né. Então acho que a brecha pela qual essa hegemonia da direita não é única, né, é justamente isso, porque o PT acaba sendo a única máquina
que têm essa capacidade histórica e de capilarização social para confrontar isso, né? Estamos falando de uma máquina que, enfim, ainda, por muito que tenha passado por um período muito dramático, né, com muitos problemas, ainda tem uma capacidade grande, né? Então, acho que nessa eleição a gente vai ver justamente isso, se a retórica da direita de fato vai vencer ou se a gente tem essa possibilidade de emplacar uma retórica mais da esquerda. Dá para dizer de alguma forma que uma parte daqueles cidadãos que apoiaram o impeachment, saíram para a rua de verde e amarelo, estão arrependidos? Dá para monitorar isso de alguma forma, em alguma pesquisa? Eu acho que sim, porque o que está muito claro é que, de fato, eu acho que houve gente que legitimamente saiu para as ruas pensando que, enfim, fartos da corrupção, pensando que de fato alguma coisa podia melhorar, por que não, né? Acho que também não dá para pensar que todo mundo que saiu para as ruas era porque queria no golpe, enfim, acho que tem gente que legitimamente saiu para as ruas pensando que alguma coisa podia melhorar e de fato não melhorou nada, senão que piorou, né? E piorou também a situação em indicadores que as pessoas sentem de fato, né? O desemprego aumentou muito. Eu acho que a reforma trabalhista passou, a reforma da Previdência não passou, mas está aí pairando no ar, a PEC 241. Então, são reformas muito duras que as pessoas estão sentindo na pele, né? Não é à toa que o Temer tem a rejeição maior da história dos presidentes, né? Então, acho que, de fato, as pessoas, sim, sentiram que foi um erro, que tudo foi muito degradado, mas a leitura que muitas pessoas fazem não é que, então, foi um erro, o PT deveria ter uma outra oportunidade, a esquerda, a leitura que muitas pessoas fazem é que a classe política como um todo está suja, corrompida e, portanto, vamos votar em alguém que seja de fora, um outsider ético, que é o Bolsonaro. Então, acho que a leitura que uma boa parte da população faz é que a classe política não serve de nada, estão cansados e isso pode dar o voto a alguém que se apresenta como um outsider, né? Isso é perigoso também. Professor Estécio Solano, agradeço muito a sua participação nesse programa, lembrando que aqui a gente está no penúltimo dia do Salão do Livro Político, aqui no Tucarena, em Perdizes. É uma reunião de 30 editoras, de pequenas e médias editoras. Os descontos chegam até 50% aqui nos livros. Há muita coisa interessante, muita coisa boa, vários debates, cursos. E depois a gente tem mais entrevistas a serem feitas hoje e amanhã. Amanhã é o último dia. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada a vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada.